Boa noite, mulherada! Tudo bem com vocês? Como estão? Como passaram? Boa noite, Pai Senhor. Como passaram de segunda-feira passada? Como passaram de hoje de manhã? Quem estava de manhã? Glória a Deus, aleluia! Que bênção estar aqui mais uma noite. Que bênção ouvir esses louvores, né? Um melhor que o outro. Ontem eu ouvi esse louvor, outro na fornalha, confesso que eu não tinha escutado, e eu falei, gente, que louvor poderoso, né? Porque ele diz, né, que tem outro na fornalha andando junto a mim, que ele vai abrir o mar, que o Senhor dele vai andar, vai abrir o mar, vai andar, caminhar junto com a gente. Então, esse louvor diz, né, que o Senhor, ele tá o tempo todo com a gente, andando em meio ao fogo, abrindo os mares, e a todo momento ele está conosco. Então, esse louvor mexeu muito comigo, falou fortemente no meu coração, foi uma bênção, e eu gostaria de compartilhar ele com vocês. Queria agradecer a cada uma que aqui está e aquelas que ainda estão por vir. Pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria já faz parte ou do Conexão ou do Devocional, mas só me apresentando, meu nome é Thalita, faço parte desse grupo de mulheres abençoadas, e o Conexão está aqui online todas as segundas-feiras, às 20h30. Então, seja muito bem-vinda, se tem alguém aqui pela primeira vez, fique à vontade, esse grupo é nosso, esse grupo é seu. Vamos orar, antes de eu passar a palavra para a Dai. Vamos clamar que o Senhor se faça presente neste momento, assim como Ele fez o dia inteiro, assim como Ele fez pela manhã. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer, Pai, pelo amanhecer, Pai, te agradecer, Pai, por aquelas que conseguiram trabalhar, te agradecer por aquelas que são donas de casa e conseguiram cumprir os seus deveres, Pai. Te agradecer, Pai, por cada irmã, Pai, que ainda está para chegar em casa, meu Pai, aquelas que estão no caminho ainda de chegar em casa, aquelas que estão no trabalho, na faculdade, eu não sei, Pai, onde cada uma das suas filhas estão, mas eu quero te agradecer por cada uma que aqui está e aquelas que ainda estão por vir, aquelas que vão ver depois o vídeo, Pai, que não podem entrar neste momento. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos guardado, Senhor. Senhor, se faça presente, Pai, nesta noite, Pai, neste momento, Pai, em todos os outros das nossas vidas, Pai. Que a todo momento nós possamos glorificar a Ti, que a todo momento nós possamos, Pai, clamar o Seu nome, Pai, louvar o Seu nome, contar os testemunhos, os milagres que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que a gente viveu no dia de hoje, Pai. Obrigada, Pai, pelo devocional das manas, que foi uma bênção, Pai, cada palavra dada, Pai. Oh, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida dos teus filhos. Te agradeço, Pai, por tudo, 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 Pai. Sou grata a Ti, Pai. Te amamos, Pai, e te clamamos, Pai. Se faça presente essa noite, Pai. Senhor, toca os corações, Senhor. Troca, Pai, na mente, Pai. Oh, Senhor, eu não sei o que as suas filhas estão passando, Pai, mas que o Senhor venha se fazer presente essa noite, que elas venham sentir o teu tocar, que o teu Espírito, Pai, se manifeste em cada lar, em cada coração, Senhor. Senhor, abre as nossas mentes, que nós possamos estar atentas, Pai, ao que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Oh, Pai, abre a boca das tuas filhas, Pai, tira toda a timidez, Pai, tudo que não provém do Senhor, Pai, tudo que faz com que elas não venham falar do teu nome, Pai. Oh, Senhor, tira, Pai, que elas possam glorificar, que elas possam testemunhar, que elas possam abrir o microfone e falar do teu amor, Pai. Tira toda a timidez, todo impedimento, Pai. Tudo que estiver impedindo elas de falar, que o Senhor venha tirar, Senhor. Senhor, desde já eu agradeço pela vida da Dai, Pai, que prontamente aceitou o seu convite, Pai. Oh, Senhor, eu agradeço, Pai, pelo coração dela disponível, Senhor. Eu agradeço, Pai, pela vida da tua filha, Senhor, que deixou alguns afazeres, Pai, para estar aqui conosco, Pai. Eu te agradeço pela vida da tua filha, que o Senhor venha abençoar ela, que o Senhor venha abençoar a casa dela, o ministério dela, Senhor, a vida dela, Senhor. Senhor, cuida da tua filha, Pai, continua manifestando o teu amor sobre a vida dela, que onde ela for as pessoas venham sentir a tua presença, que onde ela for ela venha glorificar o teu nome, que onde ela for ela venha resgatar vidas, venha falar do teu amor, Pai, que ela possa cumprir, Pai, o teu chamado, Pai, sobre a vida dela, Senhor. Senhor, nós te louvamos e já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada pela tua presença, obrigada por estar aqui, obrigada por cada mulher que aqui está, Senhor. É o que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Dai,
Fica à vontade, a casa é sua, deixa Deus te usar. Nossa, vontade de ficar mais meia hora nessa oração, hein? Que paz, que paz. Bom, boa noite, amadas. Eu vou trazer para vocês uma palavra e depois de lê-la, está em 2 Pedro, tá? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E essa palavra tem muito a ver com o momento que nós estamos, né, vivenciando no Devocional Humanas, e tem a ver um pouco com a minha história de vida, tá? Então, à medida em que eu for trazendo para vocês as reflexões, eu vou encaixar as duas coisas, tá bom? Então, quem quiser abrir aí sua Bíblia, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém por essa palavra. Eu agora à tarde, refletindo, né, sobre tudo que tem acontecido no nosso devocional, especialmente, e a conexão de tudo isso com a vida pessoal de cada um de nós, o Senhor me fez lembrar dessa passagem e o quanto ela me marcou a primeira vez que eu a ouvi, né? E por que isso? Geralmente, quando a gente vai falar de um testemunho, a gente vai lá contando a origem, né, da nossa história, como tudo começou. Eis que na época dos maias e dos incas, né, a história se deu de tal forma. E o Senhor colocou no meu coração justamente o contrário, né? Quando a gente começa, é sempre uma história que, meu Deus, teve tanto sofrimento envolvido até a gente enxergar o Senhor, e, de alguma maneira, o Senhor tem me motivado a lembrar a minha própria memória da parte boa para trás, porque é tudo que eu estou vivendo. Então, essa camiseta ela não é à toa, né? E estava lá na foto do convite. Eu sou uma adolescente. E por que uma adolescente? Porque eu me sinto muito jovem, apesar da idade, ainda é pouco para ser avó, né? Eu vou fazer 47 anos agora no início de novembro. E tenho um netinho que amanhã fará 3 meses. E a adolescência trouxe para mim, desde o momento em que meu filho me falou, né, da gravidez, eu me senti transformada todos os dias uma transformação maior. Então, esse texto, ele fala muito comigo, porque ele traz justamente isso, sabe, para a gente chegar num estágio onde a gente está se vendo vencedora, transformada, perdoada, capacitada, ungida, enfim, todas as qualidades que a gente possa enumerar aqui, apesar das lutas, apesar de tudo, ele traz justamente isso que nós estamos vivendo. Então, para que a gente seja vitoriosa, todos os dias a gente tem que se revestir um pouco mais desse livrinho aqui.
É aqui que está tudo que a gente precisa fazer. É daqui que a gente tira a nossa força diária para atravessar as dificuldades, sabendo assim que em algum momento você vai estar um pouco mais fraca, mas você vai ouvir uma palavra de alguém, ou você vai ouvir um louvor, ou você vai ler, ou você vai refletir, ou num momento de oração, a sua brasa vai ser esquentada e aquilo vai te trazer de volta, porque a gente precisa se empenhar em acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. E aí, quando a gente está falando de conhecimento, que conhecimento é esse? É conhecimento acerca da palavra, né? Eu, de adolescente, eu vou começar a voltar, né? Eu acho que é por isso que eu já nasci uma criança velha, né? Eu gosto de falar do final para o começo. De uma adolescente que hoje está muito voltada para o altar, muito sensível para as coisas do Senhor, porque resolveu dar um passo, sabe, quando Deus falou para Moisés sair da parentela dele para uma terra que ele ia mostrar, Deus continua falando a mesma coisa para a gente hoje, dá o passo que eu ponho o chão. Então, quando eu decido, dentro do meu coração, mesmo que de forma muito velada, e só para mim, Deus, que eu daria o valor de sacerdote e a autoridade de sacerdote do lar para o meu marido, porque de alguma forma Deus começava a me mostrar isso, eu comecei a enxergar mais a palavra dele, e a ler mais a palavra dele, e a estar mais próxima de oração, de ouvir Deus falar comigo sobre a necessidade do jejum, e eis que, de repente, eu estou super envolvida aqui dentro do Grupo Humanas, assistindo as pregações quietinha na minha, e pensando, gente, nossa, quanto problema, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu não tenho esse problema, Senhor, obrigado, porque eu não passo por essa coisa, meu Deus, tenha misericórdia dessa vida, e de repente eu estava me vendo no banho, orando por aquela irmã que falou de um problema de manhã. Daqui a pouco eu estava almoçando e o Senhor me incomodava para lembrar, incomodava no bom sentido do termo, né, para interceder pelaquela outra. E daqui a pouco, muito já consciente de que eu precisava dar esse passo verbal, né, ou seja, aumentar o nosso conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, ou seja, todos os dias ouvir a voz do Senhor e obedecê-la, e perseverar em aumentar essa intimidade, eis que eu me vejo desempregada, sem nenhum motivo explicável. Uma pessoa muito bem posicionada dentro da empresa, dominando todo o conteúdo, com solução, sempre trazendo inovação, querida por todos, a pessoa que todo mundo gosta que tenha na reunião, porque acalma, né, os ânimos agitados, resolve, está sempre disposta a resolver problema. E naquele momento, eu senti realmente Deus falar comigo assim, então, você levantou a sua voz em um dado momento, dentro de você, e falou, Deus, muda meu caráter, me transforma numa mulher melhor, numa mãe melhor, numa serva melhor, e bem timidamente, mas com muita dor, numa esposa melhor. E hoje, exatamente hoje, né, eu descobri que este é o ponto que Deus precisava de que eu aumentasse aqui na minha perseverança, a piedade de mim mesma. A gente é muito forte, muito segura para orar pelo outro, para pedir a transformação do outro, para moldar o outro, para assumir que o outro teve inveja de nós. Tudo é o outro. E também a gente é muito corajosa para se garantir nas suas próprias características. E, gente, eu estou falando isso para mim, eu estou contando para vocês, à luz da palavra, o meu próprio testemunho de vida. E segura nas nossas próprias habilidades, ter a certeza de que, ok, semana que vem eu estou empregada. E aí eu falei dentro do meu coração assim, falei, nossa, quando, logo que isso se transformar, quando as coisas voltarem para o lugar, eu vou dar um testemunho, né, para as meninas, assim, do quanto Deus tem me honrado, olha, de novo eu lá, né, firme nas minhas convicções do que eu posso fazer, com a minha própria piedade. E aí,
de repente eu percebi assim, falei, peraí, Deus também quer me livrar de mim mesma. Quando eu falo para Deus, com toda a convicção, com toda a pureza do coração, porque na hora que a gente realmente está concentrado nas coisas do Espírito, a gente fala de dentro. E essa é a oração verdadeira. E quando eu falo para Deus que eu quero uma transformação de caráter, gente, a primeira coisa que o Senhor trabalha na vida da gente é nos livrar de nós mesmos. Eu pude enxergar que aquela criança que não teve nem, eu não sei nem qual é o braço da vacina, se é esse ou esse, né? A criança que nunca tomou uma vacina, que foi criada de casa em casa, que passou por abuso sexual, abuso moral, por violência doméstica, por uma família disfuncional, e que não guardou nada disso assim como uma coisa, eu tenho trauma, não consigo fazer, só pode ter um propósito de vida na presença do Senhor. Quem é que vive, uma pessoa de 40 anos, 40, né? Quase 50, está falando 40. Uma pessoa de quase 50 anos, vamos voltar à infância, lá em 1977, com tudo que uma criança estava propícia a ter de doença, né? E a pessoa está viva. Gente, sabe quando eu fui parar num hospital? Há 2 anos, por causa de estresse de trabalho. Saúde ótima. E uma criança que passou por vários lares, por causa exatamente dessa disfunção, né, familiar, de muita violência doméstica, alguém pega um, pega outro, né, as pessoas ficavam com pena. E em uma dessas situações, essa coisa da fraternidade, né, a piedade acrescente a fraternidade, o amor, isso foi algo que me trouxe até aqui. Porque uma pessoa em um desses lugares por onde eu passei me levou para uma escola bíblica dominical. Então, gente, a semente ela dá fruto ao seu tempo, né? E graças a Deus que a semente caiu numa terra boa. Demorou para dar o fruto, né? Mas tá aí. No ano de 98, eu tive minha primeira filha, né? A Júlia, que hoje vai fazer 26 anos também em novembro. Também não, né? Ela vai fazer 26 anos em novembro. Parece que eu também vou fazer 26 anos. E quando eu tive a Júlia, eu fiquei muito maravilhada com uma coisa que era criar meus filhos na igreja, que eu não tive essa oportunidade, eu achava isso legal, e eu tinha uma sogra muito doida, que ia para a igreja, ela era fantástica, eu admirava ela tanto, e quando a gente chegava em casa era uma transformação. Eu não conseguia entender aquilo, eu era uma menina de 21 anos. E eu apresentei minha filha na igreja. Eu amei ser mãe, e eu quis ter um segundo filho. E eu apresentei o meu filho, que tem 23 anos, também no altar do Senhor. Gente, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. De alguma forma, era acrescentar à vida deles essa fraternidade e o amor. E a fraternidade, o amor de Deus. E ali eu achei que estava tudo bem, tudo ok. Oh, beleza. Só que o tempo foi passando e esse casamento não se concretizou, mesmo vivendo 16 anos, a história se repete, o padrão se repete, né? A violência doméstica, a violência sexual, a violência psicológica, e eu decido, então, mudar de vida. Eu decido, então, que aquilo não era o meu lugar. E hoje eu vivo um segundo casamento, que já tem 14 anos, estamos 24, 14 anos de convivência e 3 anos e meio de casados, né, oficialmente casados, onde eu pude dar uma outra referência de vida para os meus 2 filhos. E, de alguma forma, essa segunda relação, ela me trouxe muito para essa parte final que a gente leu, né? Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E por que eu estou falando isso? Quando eu cheguei nessa família, hoje eu entendo, tá? Na época, não. Estamos falando do final do ano de 2009, eu chego nessa família e eu adoto todos eles como minha família. Mas assim, de uma forma que eu me doava, que eu nem me doava para os meus filhos.
que eram crianças. Eu fazia tudo o que era impossível, o que me cansava, o que me desgastava, o que me ofendia, o que me doía pela família, especialmente pelos filhos, né, os enteados do meu marido, que já eram adultos, que moravam com a mãe, praticamente com as namoradas, mas, né, moravam com a mãe. E fazia tudo, gente, assim, de dar o presente caríssimo, porque estão casando, a bancar o fim de semana, ou de a gente comemorar o aniversário de um dos meus filhos e eu pagar a conta inteira. E o que era isso? Era uma forma de ser aceita, era uma forma de, gente, isso é muito bom ter família. E na época eu não via, hoje eu enxergo. Hoje não, de uns tempos para cá eu enxergo. Que era uma forma de ser aceita. E com isso, eu fui me deixando moldar e me adaptando ao formato dessa família, ao formato da minha família do trabalho, ao formato da minha família da academia, ao formato de onde eu estava, porque pela primeira vez eu estava conseguindo ter conexão com as pessoas, eu estava conseguindo ter um tempo de convivência, e aquilo me fazia bem, apesar de me fazer muito mal, apesar de eu não conseguir colocar limites, eu não conseguir me respeitar, e conhecedora da palavra, até porque no ano de 2000 eu havia me batizado. E uma vez batizado, o Espírito Santo está ali com você, né? A partir do momento que a gente se decidiu por caminhar com Cristo, ele está do nosso lado. É que a gente se afasta dele. E aí, quando eu volto para esse texto e penso nisso, né? Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, me volta lá para o início das grandiosas e preciosas promessas, e a gente fugir da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E hoje eu enxergo que eu cobiçava tanto ter uma família, tanto ser querida, tanto ser amada, até que um dia Deus falou para mim: o meu amor é o suficiente. Eu amar você é suficiente. E aí, gente, começou um tratamento muito grande na minha vida em relação à minha maternidade, porque no fundo o que eu sentia era culpa, que eu era uma mãe muito disciplinadora, porque a minha mãe foi assim. E eu achei que isso foi bom para nós, porque apesar de uma família disfuncional, com 6 filhos, boa parte dos filhos se formou em bons cidadãos, em pessoas do bem, tiveram suas famílias, e eu acho que muito foi em razão da educação da minha mãe. Mas tinha um lado que feria muito, né, que doía, e que eu não sabia. E Deus começou a tratar a minha maternidade, através da família que eu adotei. E muitos conflitos depois, muitos, inúmeros, e um dia eu falei para Deus, Senhor, embaixo de prantos, falei, Deus, se esse casamento, e na época a gente não era casado, meu marido era muito resistente em casar, eu falava, Deus, se esse casamento não é uma benção, não é uma coisa autorizada pelo Senhor, eu acho que eu insisti, gente, eu falei exatamente desse jeito, eu acho que eu insisti tanto, 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 que eu fiz igual aquela criança birrenta que a mãe cansa e fala, tá bom, eu acho que foi isso que o Senhor fez, e eu não quero tomar uma decisão precipitada, fala para mim, Deus, e traz para mim a certeza do que eu tenho que fazer, mas fala assim, claro, e aí, gente, a minha oração era na minha cabeça, e chorando, chorando, mas eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E eu falei para Deus assim, Senhor, quando eu for à igreja, fala comigo de uma forma muito clara, mas assim, tão clara que eu não tenha dúvida, como se fosse uma mensagem para a pessoa que está com uma meia azul e outra amarela. E chorei, 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 aquela dor, eu estava decidida, e eu falava, eu me sustento, eu tenho responsabilidade com a casa, eu isso, eu aquilo, eu estava sempre à frente, e o conhecimento da palavra estava para lá. Eu já não lia mais a Bíblia, eu não tinha a mesma rotina de oração, eu não estava conectada a uma igreja, porque eu tinha passado por algumas decepções em igrejas, e de uma certa forma aquela sementinha lá da escola bíblica dominical, que me fazia lembrar até da música, estava ali tentando brotar, né? E eis que alguns dias depois eu chego na igreja, a pregação falava sobre não sair do barco, daqui a pouco a pregadora começa a falar da bênção recalcada, transbordante, sacudida,
E eu, assim, ó, eu tava blasé. Sabe quando você está passada de tanta dor, de incredulidade, sei lá, de tanta coisa? Ela sai do púlpito suando, assim, a mulher estava nervosa, porque ela estava o tempo inteiro mudando a mensagem. Ela sai do púlpito e ela se direciona assim para mim e fala: minha filha, é com você que eu estou falando. Eu acho que você não está entendendo. Eu vou ter que falar que a situação tem que ser clara ao ponto de dizer que é para a pessoa que está com a meia azul e a outra amarela. O Senhor está te falando que esse casamento é bênção. Gente, e aí, a partir daí, começou todo um resgate, né, da adolescente de hoje, e que começou a entender que o Senhor tinha ainda algo para me falar. E isso foi muito difícil, porque eu estava numa igreja que não tem o discipulado, que não tem a pregação da palavra, que eu ainda não tinha essa conexão. Mas o Senhor, ele é soberano. Quando ele quer chamar, ele faz qualquer coisa, né? Até falar que você está com a meia azul, outra amarela, sem você estar, porque foi a frase que você disse ali, no momento de dor e de muita fé. E meses depois, estou eu olhando os stories, coisas que eu raramente faço. Às vezes minha filha me chama a atenção, porque eu falo, gente, a internet para mim não é para ficar lá curiando a vida das pessoas. Se eu estou ali, apareceu no feed, ok, mas não fico olhando. E eu também posto, não é para aparecer para ninguém, é o meu álbum digital. Sou de uma família de fotógrafos, eu tenho que gostar de fotos. E aí eu vi no stories da Dandara, que trabalhou comigo, né? Foi do mesmo time que eu. E aí eu comentei, falei, nossa, que legal, porque ela postou uma foto do devocional. Aí ela falou, se você quiser entrar no grupo e tal, mandou o link, eu entrei. E eu comecei ali, quietinha, e fui sendo edificada. Fui sendo edificada. E quando eu falei para Deus que eu queria ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe, tudo isso, inúmeras vezes, quando eu agradecia a Deus por não ter um ou outro problema, o Senhor também me mostrava problemas que eu tinha. Só que eu não estava conseguindo ver. E aí, quando Deus me tira do emprego, ele começou a me tratar. E ele tem me tratado, gente, de uma forma assim tão, tão, tão rica, sabe? Porque ele fala, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não é nada sobre mim, não é nada sobre cada uma de vocês, é sobre ele, é sobre o que ele quer, é sobre o que ele tem para fazer nas nossas vidas, sabe? E Deus começou a me tratar, e ele me tratou a começar pela minha maternidade, em um dia que a Tairine, acredito que a maioria de vocês aqui a conhece, compartilhou no grupo uma pregação da Ruth Catala falando da beleza das rachaduras. Gente, eu estava aqui no meu quarto de guerra, eu andava aqui assim, ó, com fone no ouvido no sábado, eu ouvi aquela pregação 2 vezes. E por 2 vezes eu chorei, eu caí no chão, me descabelei, eu abri essa janela, eu falei com Deus, eu chorava. Eu chorava, eu chorava. E Deus me tratou ali e me curou. E me curou. Quando eu saí daquele choro por 2 vezes, né, assistindo, eu lembrei muito do sacrifício do Senhor na cruz. E eu estava lendo a Bíblia de capa a capa. Eu fui desligada no dia 21 de fevereiro. No dia 23 eu comecei a ler a Bíblia, porque eu ouvi Deus falar para mim, bora, agora é hora de você aumentar aqui o seu conhecimento, por meio do pleno conhecimento. Conhecimento o quê? Da palavra. Só é com a palavra que a gente cresce. A gente cresce porque o outro está nos ensinando, a gente cresce porque a gente está ouvindo um culto na internet, uma pregação, a gente cresce porque a gente lê um livro, mas a gente tem que conhecer a palavra a tal ponto de ninguém nos enganar. E a tal ponto da gente escutar Deus falar sim com a gente. E mostrar que você não tem aquele problema lá, que é óbvio, que é comum, que é do dia a dia das pessoas, é que você não sabia. Mas o Senhor tratar a sua arrogância, que você não percebia que tinha, a sua autossegurança, que não vai te levar a nada, porque um dia ela vai acabar, ela perece, porque só o que não passa é a palavra do Senhor. E Ele nunca deixa você sozinho. E no momento em que eu fui sendo tratada, né, dentro do grupo devocional, o Senhor também me deu uma igreja para eu congregar, uma igreja que tinha todos os elementos que o meu perfil de adoração se conectava plenamente. E pouco tempo
dentro da igreja eu já estava totalmente envolvida. Coisa que na igreja que fui batizada, que eu fiquei anos lá, eu nunca consegui fazer nada. Tentei trabalhar com as crianças e, enfim, não evoluiu muito e hoje eu faço inúmeras coisas dentro da igreja que eu estou vivendo. Mas Deus precisou falar assim, linda, você está idolatrando o seu trabalho. E ele falou isso comigo hoje, gente. Você estava idolatrando o seu trabalho. Então, saia daqui. Pronto, deixa eu ver como você vai enxergar. Ah, você não viu ainda, né? Que você anula a masculinidade do seu marido. Porque você não partilha nada com ele, você informa. Ah, você também não está se deixando tratar na sua maternidade, porque você se preocupa com o filho da outra que você está orando, e você nem falou com seus filhos hoje. Gente, e aí você vai ouvindo Deus falando, e glória a Deus, e em todo tempo, por mais que eu tenha sentido dor, eu glorifiquei o Senhor. Todo tempo, e assim estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi o tempo que Deus começou a me tratar. Ao ponto de hoje, eu vou começar com o meu marido um devocional de 10 dias, um jejum que nós vamos fazer da nossa intimidade, com um propósito muito claro, uma batalha pela nossa família, pelos nossos filhos. E por que isso? Porque Deus começou a me tratar. A partir do momento que eu dei o passo de deixar o meu marido realmente ser o sacerdote da minha casa, quando eu ouvi isso, falei, gente, como é que ele vai entender o evangelho se eu não tiver o comportamento que ele está me ouvindo falar? Que ele me vê lendo a Bíblia o tempo inteiro. Não adianta eu pregar para ele, não adianta eu ficar falando da Bíblia para ele. Ele tem que ver a Bíblia em mim, ele tem que ver a mudança de comportamento em mim. E a gente só enxerga isso quando a gente se deixa trabalhar pelo Espírito. Então, essa noite o Senhor falou comigo. Eu fiquei por 3 horas aqui no meu quarto, buscando, orando, recebendo de Deus, e foi isso que Ele me deu. 10 dias de busca e de batalha pela família. Meu marido prontamente aceitou. E é nesse tempo que o Senhor vai tratar com ele, pela fé, né? E tudo isso monta a história de uma pessoa que, apesar de toda a dor e de todas as amarguras que teve e que achava que não tinha nenhum trauma, se sente totalmente curada por causa do último, da última virtude que tem aqui, né? Final do versículo 7. O amor. O amor é algo que cura. É muito difícil a gente amar. É muito difícil. Porque o amor não é o amor que a gente tem pela nossa família, pelas coisas que a gente gosta. O amor é por aquele que nos ofende, que nos escarnece, que nos irrita, que, enfim. E o amor é que tem feito eu realmente ser uma pessoa melhor, ser tratada no meu caráter. É isso que tem feito eu pensar que tudo que a minha mãe fez, o comportamento da minha mãe, de ser violenta, de ser agressiva conosco, de ser ausente, era fruto de uma ausência que ela teve, foi a referência que ela teve, e que ela é minha mãe, e que eu preciso honrá-la, que não adianta eu bater de frente com ela, que não adianta eu ignorá-la, que não adianta eu fazer de conta que ela não existe. Se eu não honro ela e meu pai, eu também não vou ser honrada pelos meus filhos, porque é um plantio e uma colheita, né? Não tem muito do que fugir. E quando a gente conhece isso, quando a gente tem essa consciência, porque é a palavra que nos diz, então no dia que eu li isso, apesar de já conhecer o versículo, o texto em si, eu na minha leitura, né, de capa a capa, quando eu li isso, gente, mas foi assim, sabe, aquela torcida por dentro do tipo, Senhor, muito obrigada. Meu pai, eu preciso estar mais próximo da minha mãe, apesar de todas as coisas, ela é a minha mãe. E eu estou fazendo todo um esforço de conexão com ela, com meu pai, justamente para quebrar esses grilhões, né? E hoje eu não sinto mais dor. Eu compartilhei outro dia com as meninas no devocional que a minha cunhada, ela sabe se relacionar com a minha mãe. A minha cunhada, ela consegue, a única pessoa que realmente diz o não para minha mãe, coloca minha mãe no lugar dela, mas a minha cunhada ama, minha cunhada sabe amar
a minha mãe, coisa que a gente não sabe, a gente está aprendendo a fazer. Mas hoje já não dói mais, né? Todas as minhas feridas, né, de pessoas que cometeram violência comigo, especialmente a sexual, a violência física, ela dói muito. Mas depois que sai a pancada, a gente não sente a dor, a gente sente várias outras coisas. Mas a violência sexual, ela traumatiza, ela limita, eu sei lá o quê. E, gente, eu não tenho um grão de mostarda de dor pelas pessoas, por nenhuma delas. E eu tenho convivência com elas. E eu sinto no olhar delas que elas têm uma vergonha, que elas se envergonham do que fizeram. Nunca tocamos no assunto, mas a forma de nos relacionarmos ficou muito clara que foi tratado, que curou. E eu só posso ter tudo isso hoje, falar com essa segurança, sem nenhum tipo de dor mesmo, de mágoa dentro de mim, porque o Senhor, que plantou a semente lá quando eu era criança, numa escola bíblica dominical, cuidou de mim todo esse tempo. Então, ele realmente, ele trabalha a nosso favor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sabia que eu amava ele, mas com certeza, eu quando criança, eu senti lá o amor daquelas professoras, daquelas pessoas, daquela senhorinha, que eu lembro fisicamente dela, a preocupação dela me levar. E esse amor ficou plantado em mim, e esse amor bloqueou todas essas dores. Esse amor me fez ser muito forte. Essa força também, claro, que teve o lado ruim, que é o nível de segurança aumenta muito. Por quê? Porque você aprendeu sozinha, não foi ninguém que te ensinou, mas você aprendeu sozinha um estilo de vida, que é se defender, que é observar muito, é falar pouco, entrar num lugar já procurando as saídas, entender aquelas pessoas que te fizeram mal, pessoas semelhantes, como é que você ia fugir delas. Então, você criar muitas defesas. E aí, é claro que essas defesas, elas acabam também trazendo bloqueios de visão mesmo. Então, eu achava que eu estava certa, eu achava que a forma de eu ser dura com os meus filhos e falar para eles, ensiná-los desde criança que eles tinham que saber fazer a conta no mercado, na padaria, de se relacionar com as pessoas, conversar, se posicionar, dizer não, falar o que sentem, era correto, porque a qualquer momento eu podia não estar lá. E assim, eu nunca falei isso para ninguém, né? Olha que ambiente de segurança e o quanto Deus é bom. Eu, na verdade, eu ensinava isso para os meus filhos porque o pai deles era extremamente violento, ele tinha arma em casa. A qualquer momento eu realmente podia não estar lá. Então, meus filhos precisavam saber como eles iam se virar. Eu não precisava falar para eles que o pai deles podia fazer isso, porque eu estaria sendo tão violenta quanto o pai, né? Até porque a relação do pai com os filhos é muito distinta da relação matrimonial. E muitas de nós não sabem separar isso. Né? E eu, recentemente, no nascimento do meu neto, né, em julho, eu estive em Brasília, ele mora lá, meu filho mora lá, a minha filha mora aqui em São Paulo. E eu estive lá, fiquei por 8 dias, né, ajudando nessas coisas iniciais mesmo do parto, que quem tem filho, quem já teve filho aqui sabe o quanto é difícil. E Deus foi tão misericordioso comigo, porque eu, no fundo, eu estava com medo, né, de estar na casa. Claro que eu estava super segura, né, até porque eu sou um estivador. Se ele vier para cima de mim, eu derrubo ele na pancada, porque eu sou forte, né? Mas dentro de mim, gente, eu estava num cagaço, vocês não têm noção. Porque a casa é muito grande, eu falava, nossa, se esse cara está em algum canto que eu não vejo, e se ele tiver sei lá, um negócio na cabeça dele, tá? E foram dias tensos. E no terceiro dia, Deus proporcionou uma situação muito boa, onde a gente pôde todo mundo almoçar junto. E ele verbalizou, contando lá uma história que ele tinha se desfeito da arma. Gente, vocês não têm noção. Sabe aquele alívio assim? Eu suspirei, eu falei, obrigada, Deus. Mas naquele momento, não era a paz pela arma. Na verdade,
a alegria que eu estava, claro, também por causa da, mas a alegria que eu estava é que a minha ida lá era uma coisa de Deus. Eu estava na mesma casa que eu idealizei, que eu trabalhei muito para construí-la. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de casa, sabe? Eu gosto de um mimozinho, de uma coisinha, de uma plantinha. Eu gosto disso. Eu estava na mesma casa, com a mesma estrutura familiar. Meus dois filhos, o pai deles, no mesmo ambiente. O que poderia acontecer ali? E meu marido estava aqui em São Paulo, mas me apoiando 100% totalmente seguro, né? Bem resolvido. E, de certa forma, aquele trauma do passado, aquela rusga que ficou, porque a gente não saiu bem da relação. E ali eu senti, quando eu fiz o almoço, que eu coloquei para todo mundo, e que a gente almoçou junto, e que a gente começou a conversar e dar risada e falar, e eu, gente, eu estava em espírito orando, né? E agradecendo a Deus, porque ali eu fiz as pazes com o passado. Ali eu tirei todas as coisas. Sabe aquelas coisas que quando você lembra assim, fala, nossa, acredito que a pessoa fez isso, nossa, mas eu não acredito que eu provoquei a pessoa para fazer aquilo. Ali eu fiz as pazes com o passado. Então, eu voltei de lá, eu ainda tinha essa na mala, né, para resolver. Eu cheguei aqui, eu falei com meu marido, eu falei, Deus trabalhou de uma forma incrível. E a cada passo, gente, que eu dou, o Senhor tem colocado o chão. Em que sentido? Aquilo que ele me movimenta a fazer, claro que eu não tenho conseguido fazer 100%, né? Outro dia eu senti vontade de abraçar uma pessoa na estação de trem, eu não fiz isso. Eu fiquei uns 2 dias pensando nisso, falei, Senhor, me perdoa, a próxima vez eu não vou deixar, porque eu fiquei preocupada com o que o meu marido ia pensar. Não, eu tenho que estar preocupada com o que o Senhor vai pensar, porque eu desobedeci algo que o Senhor queria que eu fizesse. Mas a cada situação que, à luz da palavra, né? Eu venho aumentando o meu conhecimento, eu venho mergulhando mais, eu venho sentindo mais a presença do Senhor de forma racional, porque é outra coisa que a palavra nos diz. A nossa fé, ela precisa ser racional. E o que é uma fé racional? É uma fé que tem uma razão de existência pautada na palavra do Senhor. Aqui estão todas as orientações de como a gente viver. É, de fato, o nosso manual de fé e prática. É daqui que a gente tem que tirar todas as orientações. E quando a gente conhece o que está aqui, os valores e os preceitos bíblicos são inegociáveis. O que não está aqui não vem de Deus. Então, a cada momento, a cada passo que eu dou, o Senhor coloca o chão. Quando Ele me pede para fazer algo que vem muito nessa atmosfera do sobrenatural, a todo tempo eu agradeço. Eu sei que a luta vai ser grande, mas eu faço. Hoje à tarde, quando eu cortava, né, a peça de roupa, e as meninas viram no grupo, a jaqueta que o senhor me mostrou para tirar ali na minha casa, e eu cortando, e o tempo inteiro orando, eu queria sentar, e o senhor me falando, fica de pé, porque o soldado bom é soldado de pé, alerta, atento. E eu cortando aquilo, cortando, gente, eu suei tanto, que eu estava com macacão, no final eu tive que tirar, eu estava derretendo, porque a atmosfera espiritual foi tão intensa dentro da minha casa, eu profetizei que eu estava cortando, de fato, toda a ligação espiritual ruim, né? Porque tem o Espírito Santo e os espíritos do mal de dentro da minha casa. Então, o que eu gostaria de deixar assim, de reflexão para todas nós é que a gente comece a ser mais sensível àquilo que nós precisamos perceber em nós mesmos, aquilo que nós precisamos mudar em nós. Tudo se torna mais fácil quando a gente enxerga isso. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de atividade física, né? Isso faz muito bem para oxigenar minha cabeça. Eu sempre trabalhei no mundo comercial, a pressão é muito elevada, então isso meio que me ajudava a desconectar de todas as coisas. E os meus maiores momentos com Deus são no momento que eu estou na minha atividade física, naquilo que eu mais gosto de fazer. Como é que você consegue contar a repetição de exercícios, aumentar a sua carga e ouvir Deus falar para você, jejua por fulano, né? Então, é onde Deus quer usar. E também nesses momentos Deus tem falado comigo. A tal situação precisa mudar. Liga lá para fulaninha.
Manda mensagem para ela. Ó, responde isso aí não, escreve não, amada, faz isso não. Aí quando eu não faço, eu fico imaginando Deus lá de cima. Ah, garota, tá crescendo, né? Tá lendo, mas também tá praticando, muito bem. Então, uma reflexão para que a gente, sabe, busque isso, busque no Senhor. Ao invés da gente pensar no outro, vamos nos melhorar. A salvação ela é individual, né? E a gente precisa cuidar do nosso testemunho, que é a Bíblia que todo mundo lê em nós. Pelo menos, eu nunca escutei as pessoas falarem, isso é porque é espírita tá falando isso, ou isso é porque é católico, ou isso é porque é, sei lá, qualquer que seja a religião. Mas, gente, quando a gente erra na frente de alguém, quando a gente desliza, a pessoa fala, isso é porque é crente, imagina se não fosse. Então, o nosso testemunho, ele é muito importante para nós, porque quando a gente se torna pedra de tropeço para o outro, o peso é nosso, não é do outro, porque a gente está afastando aquela pessoa, né, dos caminhos do Senhor. Então, eu sou muito grata por esse tempo que o Senhor me separou para me corrigir. Eu sou muito grata porque o Senhor ouviu a minha oração quando eu pedi para Ele, Senhor, muda meu caráter. Gente, essa oração, ela parece tão simples, né? Mas é tão intensa, porque a hora que o Senhor começa a mudar, é mudar mesmo. A gente recebe resposta que a gente não imaginava, que a gente tem que administrar, a gente não recebe resposta que a gente achava que era óbvio, a gente passa por situações para a gente realmente, olhar tudo isso que a gente está lendo aqui, se a gente realmente está aumentando, colocando virtude à nossa fé, se a gente está colocando conhecimento à nossa virtude, se a gente está colocando domínio próprio ao nosso conhecimento, por aí vai. Então, é um tempo em que a fé tem se esfriado, né? As pessoas não ensinam mais princípios religiosos e morais nas famílias, não existe mais culto nos lares, não existe uma série de coisas que a palavra nos pede. Então, que essa mudança e que esse posicionamento comece em cada uma de nós. Amém, minhas amadas? Não sei como é que eu estou de tempo aí, porque fiz igual a Aline, né? Falei para sempre. Amém, tá no prazo, tá dentro do tempo. Quer falar mais alguma coisa, Dai? Bom, quero falar que eu me sinto extremamente... Ah, a Aline está aí, eu vi as risadinhas dela subindo aí. Quero falar que eu me sinto entre vocês, gente, muito amada, muito amada. Eu participei de um grupo lá na minha igreja, né? E foi a primeira vez na minha vida inteirinha, e olha que é bastante vida, né? Que eu me senti conectada de fato. Sabe quando você se vê parte, assim, eu não sei explicar. Eu acho que é o mesmo sentimento de uma pessoa que é estrangeira e que chega num país e que está, sei lá, foi acolhido e de repente encontra alguém do mesmo idioma que ele, tipo, nossa, tem alguém com quem conversar. E a partir do momento que eu senti isso lá no grupo da minha igreja, eu comecei também a sentir muito entre vocês, né? E eu deixei simplesmente a coisa fluir. Então, outro dia eu compartilhei com a Aline, né? Nossa, fulano de tal, que chegou quietinha, que estava assim, que estava assado. Depois eu fiquei pensando, eu falei, eu também, né? Eu também cheguei muito quieta, muito observadora, como eu sempre fui, muito na minha, por todo o meu histórico, analítica. E daqui a pouco, filhinhos, ou você deixa Deus te usar, ou você vai ser usado por alguma outra coisa. A escolha é nossa, né? Então, eu optei em deixar realmente o Senhor falar comigo. Tenho dedicado tempo ao estudo das Escrituras, e eu acho que essa é o nosso grande desafio, né? Esquecermos de murmurar, eliminarmos isso do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, e nos abrirmos para aquilo que o Senhor tem para nos melhorar, para que realmente o ID dele seja cumprido. Então, eu me sinto muito amada entre vocês, eu sou extremamente grata e feliz, eu fico, nossa, na expectativa de chegar segunda-feira, quando está no final de semana. Por quê? Porque vai ter devocional, né? Que vai ter o tempo realmente de conexão, mais do que conexão, de afeto, né, entre a gente, de conversa, enfim. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, né, em cada uma de nós. Então, amadas,
Muito obrigada pelo ouvido, né, de todas vocês, porque é tempo pra caramba falando. E numa próxima situação, eu podendo faltar minha aula, estou por aqui, viu, meninas? Amém, glória a Deus. Não só joga no lixo. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Obrigada, viu, Dai, pelo seu testemunho, por essa palavra abençoada. Acho que muitas aprenderam aqui essa noite com o seu testemunho. E realmente a gente precisa, né, buscar cada dia mais e o Senhor, ele faz às vezes a gente parar, né? Como a maioria sabe aqui, eu também fiz, só que nesse caso o Senhor mandou eu parar, né? Chegou o momento e agora fez 4 meses. Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses que eu saí da empresa. E realmente hoje eu sei o que realmente dá valor. Hoje eu tenho percebido o que realmente importa. Eu vivia para o meu trabalho, era aquela loucura, e hoje eu paro e falo assim, gente, como que eu dava conta de tudo, primeiro, como que eu conseguia fazer tanta coisa, e ao mesmo tempo não ter tempo de qualidade com a minha família, né? Então eu acho que o grande presente que eu tenho ganhado nesse tempo é ter tempo com a minha família, tempo para estar junto, não só nós, mas para junto em trocas nossas, mas como juntos para falar do amor de Deus. Aí eu falei, eu e meu esposo, a gente fez também 21 dias de devocional e acabou domingo passado. E todos os dias, mesmo ele viajando, eu ligava para ele, ele na estrada, eu fazia, ia falando com ele, lendo livro e orando junto com ele. Foi um tempo muito abençoado. Então, quanto é importante realmente a gente parar para ter esse tempo para Deus, para ter esse tempo para nossa família. Às vezes é óbvio, né, que a carne quer gritar, às vezes dá fica o diabinho, né, falando, mas e as contas? Seguro-desemprego tá acabando. Começa a buzinar e eu falo, não, eu creio no Senhor. Ele não me tirou, não mandou eu sair para me desamparar, não, para passar necessidade, para passar dificuldade. Eu creio que ele tem o melhor. Então, e o Senhor tem me abençoado com pessoas que têm me feito ver coisas que eu não via, nem que eu não tinha nem noção. Falava, caramba, por que eu não pensei isso antes? Então, assim, hoje eu tô até com a minha cabeça fritando, que é tantas coisas que estão vindo legais para eu fazer, que eu tenho que parar e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não dá pra gente, eu sou uma só, e eu não posso voltar para a loucura de antes. Então, calma, respira, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas esse tempo tem sido precioso, assim, de estar com a minha família, de ter mais tempo para Deus, de ter mais tempo de cozinhar tranquilamente, conversando com Deus, de colocar meus louvores. Hoje, enquanto eu estava fazendo o almoço, ainda estava, né, o coração fervendo por tudo que aconteceu no devocional de manhã. E aí, enquanto eu estava cozinhando, eu troquei algumas mensagens com a Raab e ela foi me dando algumas chaves que eu ainda não tinha pensado. E eu falei, caramba, eu não pensei nisso. E aí fui conversando com Deus. E aí, antes do meu filho chegar na escola, eu já estava aqui de joelho orando e já fui conversando. Então, assim, antigamente eu não teria esse tempo. Não teria esse tempo. Então, o quão precioso, assim, hoje eu falo, eu vou pro meu marido, fica rico logo, porque eu não quero voltar a trabalhar para ninguém, não. Não quero mais, não quero. Na verdade, eu quero sim ganhar meu dinheirinho, mas não quero ir mais para trabalhar para ninguém, para ficar naquela loucura, né? Porque hoje a gente sabe quem tem esse tempo de qualidade entende o quão importante é, né? O meu filho, ele tava, tipo, ele me via trabalhando, então ele nem fazia questão. Hoje, ele fala, não, mamãe, eu não quero que você volte a trabalhar, não, porque hoje eu acompanho no futebol, vou isso, vou aquilo, e chega e me abraça. Ele tá muito mais carinhoso comigo depois que eu saí, muito mais, porque eu tô tendo tempo de qualidade com ele, né? Então eu faço questão de ir no futebol, só hoje não, que tava muito frio. Eu falei, pai, vai você. Começou a esfriar aqui. Mas, olha, é uma benção. É uma benção. Mac, filho, deixa eu apresentar você para as meninas, que a gente falou hoje muito de você de manhã. Mac, a cara dele, de vergonha.
Fala. Oi, gente. Fala aí, a Rabi lá, ó. As meninas, a Dai. Fala oi. Oi. Vergonhoso. Amém. Alguém aqui quer... Bonitão. Oi? Olha lá. Bonitão, lindão. É, meu gato esse daqui. Meu gatinho. Hoje estava aqui falando de namorado, falei, meu filho, tá repreendido em nome de Jesus, você só tem 7 anos, você aquieta esse seu facho, viu? Não vem, não. Ai, essas crianças. Alguém quer compartilhar algo? Quer falar? Pai do Senhor, meninas, tudo bem? A paz, Célia. Então, estou vendo aí vocês falando sobre desempregada. Eu acho que Deus pegou esse ano para pegar as empregadas, desempregar e desenrolar e mostrar que Ele está conosco. Eu também sou uma desempregada, 5 meses. Olha só como Deus faz, né? E eu estava no mesmo questionamento que vocês, né? Trabalhando, professora de criança pequena, aquela loucura dentro de sala de aula, adoecendo, e o meu tempo de qualidade com Deus, né? Que eu sempre fui muito de buscar Deus, muito de fazer a obra do Senhor, e por um tempo eu parei, porque eu queria conhecer essa grandeza do trabalho, né? Porque eu trabalhei quando era nova, casei, fui ser dona do lar. E aí, muito tempo sendo dona do lar, mãe de 2 filhos também, mulher, mulher, e fazendo a obra do Senhor. Minha vida toda foi fazendo a obra do Senhor, para a glória de Deus. Mas chegou um tempo que eu questionei muito ao Senhor. Eu queria também trabalhar, Senhor, eu queria também ser provedor, eu queria também ajudar. Às vezes a gente fica em conflito em 2 vezes, né? Aquela que não trabalha, quer trabalhar, aquela que trabalha, quer parar. Vocês veem como que as coisas são. Então, assim, Deus preparou e, assim, chegou um tempo que eu estava assim, Senhor, agora eu quero parar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar também da minha vida espiritual, né? E Deus preparou esse tempo, assim, eu conheci vocês também, eu estou muito feliz. Antes, assim, eu estava acompanhando bastante também, aí chegou outras coisas na minha vida, e a gente sai um pouquinho do foco, mas estou voltando aí, então eu quero falar para vocês que eu sou muito feliz de estar com vocês, né, como irmãs em Cristo e amigas, vamos dizer assim, né, tá até para o meu esposo hoje, eu preciso de amigas junto comigo, eu preciso de pessoas para rir, para conversar sobre a palavra, que a gente que é cristã, a gente se une muito para ler a Bíblia, para orar, né, mas não senta para tomar um chazinho, para sorrir, para falar, compartilhar muitas coisas, né, a gente fala assim, poxa, no trabalho a pessoa que não é de Deus se reúne, bebe, vai rir, e nós cristãos sempre estamos só para orar, para buscar, mas vamos também nos alegrar que é esse tempo que a gente tem aqui entre nós. Então eu fico muito feliz pela vida de cada uma de vocês, sou muito grata. Então, assim, quero falar para vocês que eu preciso também muito das orações de vocês, porque eu também estou querendo muito que Deus trabalhe muito em mim, né? E assim, eu sei o plano que Deus tem na minha vida. E eu sei muitas vezes que às vezes a gente deixa a desejar, né? Então, assim, quando for orar, gente, ore por mim, para que Deus venha fazer eu voltar àquela que eu era, né? E cumprir o chamado dele, porque eu sei que o chamado dele é muito grande para aqueles que se colocam diante da presença do Senhor, né? Então, assim, agradeço a oportunidade e quero dizer que eu amo todas vocês também, viu, minhas irmãs? Amém, glória a Deus, Célia. Nós amamos sua vida. E o que você falou, como é importante também, né? Porque às vezes a gente está naquela pegada de trabalho. Eu não estou falando para ninguém pedir as contas, não, viu, irmãs? Mas às vezes a gente está naquela correria, aquela pegada tão cansada de trabalho, que a gente não tem pique. No domingo a gente fala, ah, eu quero descansar, não quero ir para a igreja, não. Ou se vai para a igreja, vai, assiste o culto e sai correndo. Nem tem comunhão com os irmãos dentro da igreja. E o quanto é importante ter essa comunhão, né, com os irmãos.
Ontem, como eu falei, eu estou indo numa igreja na Videira, aqui em Indaiatuba, vai fazer, eu acho, já uns 9, 10 meses, e tem sido uma benção, assim, os irmãos são uma benção, a gente tem célula de quinta, então isso acaba aproximando a gente, né? E aí, ontem a gente saiu, aí eu encontrei a irmã falou assim, a gente vai comer? Aí eu, hã? Ela, não, já combinei com o seu marido, com o meu marido, a gente vai sair para comer. Eu falei, então tá bom. Aí quando a gente foi na padaria, chegou lá, tava praticamente a célula toda, deu uma mesa de 20 pessoas dentro da padaria, assim, e aí a gente foi tomar lanche e eu fiquei olhando e falei assim, gente, que delícia, que gostoso esse momento. O quanto é gostoso tá aqui, porque se fosse a Thalita de antes, eu ia falar, gente, domingo, já fui pro culto, eu quero ir embora para minha casa dormir, porque amanhã eu vou acordar, vou trabalhar. E a de hoje estava despreocupada. Eu falei assim, eu quero viver esse momento, eu quero poder curtir esse momento com essas pessoas, aprender um pouco, trocar um pouco. Então, o quanto é importante também a gente dar uma desacelerada, seja as donas de casa, que às vezes fica igual uma doida, eu preciso cuidar de casa, eu preciso minha casa, e esquece das outras coisas. Em relacionamento, só quer viver para aquele relacionamento. O Senhor, ele quer o tempo, a gente precisa ter o tempo de dedicação com ele, a gente precisa ter esse quarto de guerra, a gente precisa ter esse momento com ele, para se aproximar, para entender o que ele quer da gente, para entender o nosso dom, para entender, né, o que realmente a gente precisa, para que estamos aqui, o que ele quer, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa ensinar às pessoas. Então, que a gente possa dar essa desacelerada, né, e se aproximar mais do Pai. E Daniele aqui, já conhecendo também Deus e o mundo. Eu nunca vi uma pessoa que conhece tanta gente igual essa Dani. Já perguntando aqui da irmã. Pensa numa pessoa que conhece gente, essa Dani. Mas alguém quer falar? Alguém? Silêncio, cri, cri, cri. Ela vai ser vereadora Eu acho que federal. ela tem que se candidatar, porque eu nunca vi. E ou pessoa boa de memória, porque ela bate o olho e fala assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Mas tem que ser vereadora. Meninas, coloquem então aqui no chat para a gente finalizar, coloquem aqui no chat os pedidos de oração ou abra o microfone para eu anotar aqui os pedidos de oração que a Dai vai fazer a oração. Se alguém tiver algum pedido de oração, eu peço que vocês continuem orando, por favor, pelo Francisco, como eu falei para vocês. Ele teve um acidente, ele caiu, foi limpar a laje e caiu, teve traumatismo craniano e ainda precisa que... ele está abrindo os olhos, mas está muito agitado ainda, tá bem complicada a situação dele, então peço que vocês entrem em oração pelo Francisco, peço que vocês entrem em oração também pelo Alex. Deixa eu ver se a Lília está aqui. A Lília está aqui. O Alex, que ele é primo do meu esposo, ele também foi fazer um exercício na academia e teve um acidente bem complicado, teve que fazer uma cirurgia às pressas. Então, peço que vocês orem, por favor, pela vida do Alex. Meninas, eu quero agradecer, eu não agradeci, né? Não posso ser ingrata. Eu pedi oração para o meu Pedro, meu netinho, o Pedrinho, não sei se vocês lembram, pneumonia, né? Para a glória de Deus, obrigado, ele está bem, tá? Então, louva a Deus. Agora também me incluo nessa oração, porque desde sexta-feira eu não estou muito bem, e o médico achou que era infecção urinária, mas pelo exame não deu, e assim, eu não estou dormindo bem. E aí hoje eu fui no pronto-socorro, estava lotadíssimo, aí eu fui no convênio para todos que a gente tem, e o médico pediu bastante exames e uma endoscopia, e para ver, porque também está doendo muito o estômago, né? Então pediu uma endoscopia e pediu alguns outros exames que eu vou fazer amanhã. Tá bom, minhas amadas? Amém. O meu filho aqui pedindo oração, que ele disse que está com dor no joelho. Oh, meu Deus, que lindo. Tava jogando bola com dor no joelho. Vou colocar aqui Célia. Eu lembro do Pedro, eu ia até perguntar dele, vamos orar por ele, ó. Eu tô anotando aqui. Pode falar, Núbia.
Oi, paz do Senhor, boa noite. Eu queria pedir oração para a Cristiane, uma amiga da minha família aqui, que ela está com câncer, e o médico disse que é fase terminal. Mas o médico tinha dado para ela até dia 5. Mas a última palavra vem do Senhor, não vem do homem, não vem do médico, né? E ela já passou do dia 5 e quando foi hoje, nós já recebemos, eles não queriam fazer quimioterapia nela, porque falaram que não valia a pena, e hoje o médico decidiu que vai fazer o tratamento nela. Então, para honra e glória do nome do Senhor, até que o Senhor diga não, eu vou levar, o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê graça, mas o Senhor até aqui tem levado ela. Até que o Senhor tem nos dado graça de nós estarmos orando, buscando o Senhor. E ela do dia 5 hoje, já que dia que é hoje? Dia 16, né? Então eu creio que a última palavra ainda não foi do Senhor. Amém? Eu agradeço que vocês orem por ela, pela família, está sendo bem difícil para eles, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Exatamente, a última palavra do Senhor, né? Quantas pessoas a gente já viu sendo curadas de um câncer, mesmo que terminal, né? Então, vamos orar que o Senhor ele vai... Também quero pedir oração. Pode falar, amor. Chegou um pedido de oração para mim, queria que vocês me ajudassem. A mulher, ela se chama Elisângela. Ela, pela 4ª vez, ela tentou tirar a vida dela, tomou remédios, tomou 4 cartelas de remédio e se cortou, enfim. E ela está no hospital, ela é enfermeira, e na época da pandemia ela lidou com aquela situação toda, né, na pandemia, e eu não sei o que houve, mas ela não está conseguindo lidar com essa situação, ela está internada no hospital psiquiátrico, e a mãe dela está desesperada, pediu ajuda em oração para a filha ser liberta, enfim. O nome dela é Elisângela. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Eu estou anotando aqui, calma aí. Nossa. Josefa, Dalila. Amém. Além dos nomes que as meninas mandaram aqui, falaram aqui, né, que todo mundo pôde ouvir. Eu não sei se todo mundo consegue ver o chat, mas eu vou colocar aqui, eu vou falar, mas para todas saberem os pedidos de oração e poderem entregar também na hora que estiverem orando, A Rabi está pedindo oração pela família e as causas na justiça que ela tem para resolver. A Tairine está pedindo oração pela libertação da vida da Sofia Portela, depressão e ansiedade. A Rabi também está pedindo oração pelo Romário, ele precisa de um encontro com Deus e pela saúde espiritual e física. A Carla está pedindo oração pela saúde do pai Sebastião, da Penha Fabiano, muitas dores no corpo, peço também pela vida e transformação do meu filho Marcos Fabiano, Rodrigues Fernandes, Larissa Fernandes e meu genro Bruno Gomes. Peço pela conversão do meu esposo, Anderson Fernandes, e pela minha saúde, pela minha vida espiritual. A Silvana colocou aqui hoje, mais uma vez o Senhor falou comigo, preciso de tudo que foi pregado hoje, mais intimidade com o Senhor, tempo de qualidade com Deus, minha família, saber o meu propósito, amizades, peço pela minha casa, minha família, em todos os sentidos da minha vida, coragem para seguir adiante pelo meu pai José. A Josefa está pedindo oração pela saúde de toda a família e pela Dalila, que está com problema na empresa, está com uma audiência marcada, que o Senhor prepare as pessoas certas, que a causa seja resolvida. Amém. Eu peço oração também pelos casamentos, eu tenho recebido bastante, né, a gente, no devocional, vamos continuar, vamos orar pela vida da Mari, mas eu tenho também recebido muitos pedidos de oração sobre casamento, então vamos orar pelos casamentos, vamos orar por nós também, entregar a vida de cada uma, para que nós venhamos realmente ter um encontro com o Senhor, nos firmar, né, na palavra dele, buscar cada dia mais.
que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, na nossa mente e poder edificar outras vidas. Mais algum pedido? Amém. Dai, Senhora, por nós, por favor, por todos os pedidos. Olha, sim. Antes da oração, quero falar uma coisa aqui para vocês. Núbia, quando você falou aí do estágio, da situação do câncer dessa moça, me lembrei do Salmo 112, né, que o Senhor fala justamente de não nos abalarmos com notícias ruins, né, e acabou casando com o que você trouxe aí, era do dia 5, hoje já estamos no dia 16, e se for da vontade do Senhor, vai ser no dia que Ele quiser. Então, Salmo 112, versículos 6 e 7, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. No versículo 8, seu coração está seguro e nada temerá. Quando Jó fala para os amigos, né, que Deus deu e Deus tirou, eu me levo a ficar inclinada que o que Jó quis dizer ali, quis testemunhar com essa frase, com essa afirmação, foi de que ele não reconhecia a autoridade do diabo, né? O diabo não é nada na vida dele, é Deus quem dá e Deus quem permite a saída, justamente para tratarmos e para que o nome dele seja glorificado, como a gente leu lá em 2 Pedro, né? Então, vamos orar com essa certeza, com essa palavra no nosso coração, né? Que nós não temeremos más notícias, porque o nosso coração está firme na confiança no Senhor, tá bom? Tá, e depois você me manda o print lá no WhatsApp de todas as orações, porque aí quando eu for fazer a oração mesmo, eu coloco todos, separo pelos assuntos, tá? Para orar durante a semana. Então vamos lá, minhas amadas, oremos. Papai querido, meu Deus, meu Senhor, neste momento, Pai, nós nos unimos em fé, e nós nos unimos, Senhor, na graça e no poder do que há no nome de Jesus Cristo, Pai, para colocarmos, Senhor, cada um desses pedidos de oração, desses pedidos de socorro das tuas filhas, meu Pai, nas tuas mãos. Senhor amado, nós nos inclinamos a Ti agora, Senhor, e colocamos no Teu altar a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Deus, Tu conhece cada um deles pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor conhece desde antes da formação deles no ventre de cada uma das mães, Pai. E, ó Deus, todos eles, Senhor, têm situações em comum, Jesus. Ó Pai amado, de uma forma ou de outra, está nos faltando, Senhor, a presença do Senhor para nos livrar. Ó Deus, eu te clamo agora pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor, para nos livrar e para livrar cada um deles, meu Pai, daquilo que há de necessidade. Pai, alguns clamam, Senhor, por livramento, alguns clamam por saúde, alguns clamam, Senhor, por causas impossíveis, alguns clamam, Senhor, pela justiça. A justiça seja nas causas, Senhor, propriamente dito, na justiça humana, mas a justiça do Senhor em trazer conversão dentro das casas, em trazer, Senhor, ânimo e a saúde, meu Deus, espiritual e a saúde mental dessas pessoas que são hoje acometidas pela doença do nosso tempo, Senhor, essa ansiedade, essa depressão, essa coisa que aprisiona as pessoas, meu Deus. Papai querido, eu declaro pelo nome de Jesus, Senhor, que toda ação maligna nessas mentes caia por terra agora, Pai. Deus, pela autoridade de cada uma que está aqui dentro, que é mãe, Senhor, eu declaro as vidas de seus filhos libertas, meu Pai. Eu declaro, Senhor, o Espírito Santo de Deus dentro dessas famílias, meu Pai. Deus amado, aqueles que estão, Jesus, neste momento, clamando por Ti, Senhor, seja qual for o lugar, Pai, no seu íntimo, meu Deus, no desespero, num leito de hospital, num banho, no lugar que eles estiverem, Senhor, que o Senhor vá de encontro a eles e que o Senhor fale, meu Deus, com cada um dos teus filhos, meu Pai. Deus, nós cremos no que diz a tua palavra, Senhor, e o nosso coração não temerá más notícias, antes, pois, nós ficaremos seguros, meu Deus, porque no final
nós veremos a derrota dos nossos adversários, e não porque nós queremos, Senhor, mas porque o teu nome é poderoso, e o Senhor é fiel às promessas que o Senhor nos dá na tua palavra, Pai. O Senhor honra a nossa fé, mas acima de tudo o Senhor é fiel à sua palavra, Pai. Meu Deus amado, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, agora, todos os casamentos das filhas, meu Deus, que fazem parte desse devocional, Pai, e que isso se desdobre para os casamentos de nossos familiares, Pai. Deus amado, a tua palavra nos diz que o diabo vence não para matar, roubar e destruir, e onde ele mais tem atuado é na destruição dos casamentos, porque é a base do amor, é a base, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos ter, meu Deus, de força para batalhar no nosso dia, de força, Senhor, para nos desviarmos do mal, para que as setas do inimigo não se apoderem de nós, meu Pai. Ó Deus amado, meu Jesus, meu Pai, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor não deixe nenhum casamento ser consumido, Pai. Deus, abre a mente, Senhor, dos casais, meu Pai. Deus, se faz presente em cada estrutura familiar aqui representada, Senhor. Meu Deus, aqueles que precisam de um encontro genuíno contigo, que assim aconteça, Pai. Aqueles que precisam de uma verdadeira conversão, Senhor, que ali o Senhor atue. Pai amado, cada uma de nós que precisa, Senhor, de uma correção, de uma orientação, de uma mudança de rota, Senhor, de uma transformação de caráter, meu Pai, nós nos rendemos a Ti para que o Senhor faça conforme o Teu querer, meu Pai. Ó Deus, que não sejamos nós, mas o Senhor a operar, papai. Deus amado, a última palavra é tua, como disse a tua serva, Senhor. Por isso nós cremos que o sangue de Jesus, meu Deus, o sangue que foi vertido naquela cruz pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, pelos nossos pecados, ó Deus amado, é vertido agora em cada uma dessas causas, Senhor. Que o Senhor conforte o coração de cada um que colocou, Senhor, diante de nós a confiança de orar e de interceder, Pai, que eles recebam o conforto que vem do alto, que eles recebam, Senhor, sobre suas dores, o bálsamo que só vem do Senhor, meu Pai. Oh, Deus amado, nos dá, Senhor, condição de batalharmos pelos nossos irmãos, Pai, nos dá condição, Jesus, de interceder por eles ao longo, meu Deus, de toda a nossa semana, Deus. E, ó Pai amado, que o Senhor prepare o momento da vitória, que o Senhor prepare, Senhor, a mudança, que o Senhor prepare, Jesus, a conversão, que o Senhor prepare o ambiente, Pai. E, ó Deus, que o Senhor se faça, Pai, presente nas nossas vidas, ao ponto de nos revelar coisas grandes, meu Deus, que nós não temos condição de saber, e que o Senhor também nos revele coisas pequenas, Senhor, que atrapalham a nossa comunhão contigo, e que nós não temos capacidade de enxergar, Deus. Pai, nós entregamos o nosso lar, nós entregamos, Senhor, a nossa vida devocional, nós entregamos, Senhor, o nosso querer nas tuas mãos, para que o Senhor se faça presente e soberano, e que o Senhor se movimente nas nossas causas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos oriente, nos direcione a estarmos conectados contigo, Senhor, e alinhados à vontade do Senhor, para que as nossas orações sejam atendidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa falta de visão e nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, Pai. Ó Deus, que nós estejamos a cada dia mais firmes no conhecimento da tua palavra, que nós tenhamos mais disposição para te buscar, Pai, que nós estejamos mais sensíveis para ouvir a tua voz, com o coração inclinado a te obedecer, Senhor. Deus amado, em comunhão com todas as tuas filhas que estão aqui, Jesus, eu declaro e eu ligo, Senhor, aqui na terra, meu Pai, o que está ligado no céu. E eu declaro todas nós, Senhor, fortes, meu Deus, e de pé, Pai, para batalhar por cada uma dessas causas, Senhor. Nos faz guerreiras do Senhor, nos faz, Senhor, verdadeiras profetas do Senhor, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem para fazer. Oh, Deus amado, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a nossa noite, ó Pai, e que o Senhor nos dê condição de ter um sono tranquilo, Pai, e a confiança e a certeza que o renovar vem do Senhor, e que o Senhor, se o Senhor nos permitir que amanhã nós tenhamos um despertar na tua presença, e se for o momento, Senhor, da tua volta, que nós estejamos atentas e com o ouvido aberto para ouvir o teu chamado, para reconhecer a tua voz, Senhor, para nos encontrarmos contigo na glória, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada por esse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela confiança que o Senhor tem depositado em cada um de nós para te servir, Pai. Usa-nos conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Ô, Glória, que oração linda, Glória a poderosa. Deus. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meninas, muito obrigada, Dai, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui conosco, que você possa estar outras vezes para engrandecer o nome do Senhor, para receber também. Semana que vem a gente tem mais, para aquelas que estarão na segunda, até segunda, para quem estará no Devocional das Manas até amanhã. Amanhã é a Dai também, que vai ler o Devocional. Então vai ser Overdose de Dai. overdose, vai ser bênção, eu creio, tá bom? Aguardo vocês, um beijo, fiquem com Deus, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite.